texto da nossa exposição será a partir do verso 37, mas eu gostaria de ler um pouco antes para pegarmos o contexto. Vamos ler a partir do verso 33. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Somente até aqui. Vamos mais uma vez a Deus em oração, pedindo agora a sua bênção sobre a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor, damos graças a Ti pela Sua palavra revelada, a qual nós temos acesso de um modo tão fácil nos nossos dias. Nós não venhamos utilizar da proximidade que nós temos com essa palavra para desprezá-la, mas muito pelo contrário. Gratos ao Senhor por tê-la de modo completo e fiel nas nossas mãos, que agora nós possamos ser atentos a ela. Pedimos que o Seu Santo Espírito seja eficaz, enviado com poder contra os nossos corações, contra a dureza do nosso coração, contra a incredulidade dos nossos corações, para que nós possamos receber a Sua palavra com fé e que possamos, portanto, ver a Ti através dessas palavras. Pedimos que assim o Senhor nos exorte, que assim o Senhor nos ensine, que assim o Senhor nos anime e que assim o Senhor nos dê vida. Pedimos que o Senhor também me abençoe na exposição da Sua palavra para que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor de fato nos trouxe por meio dela. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O mundo moderno tem sido considerado, principalmente nas últimas décadas, como um mundo pós-cristão. Vivemos numa época na qual os homens compreendem que o momento em que nós vivemos é o momento em que o cristianismo foi desacreditado, em que a fé já não tem mais o que dizer a respeito das nossas questões essenciais. Afinal, alguns colocam, se o reino de Deus é verdadeiro, se o reino de Deus é triunfante, como a palavra de Deus nos ensina, 2000 anos de história já são capazes de desacreditar isso. Se o reino de Cristo é verdadeiro, por que nós temos tantas dificuldades nesse mundo? Por que há tanta maldade? Por que há tanta dominação do homem pelo homem? Por que tantas guerras? Muitas pessoas levantam essa objeção, desacreditando, portanto, buscando desacreditar o cristianismo e falando que então ele está defasado, ele é superado, porque hoje ele é já irrelevante. Essa mesma objeção foi levantado nos dias de Cristo, nos dias em que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou tantos milagres em Israel, em Judá. Por quê? Uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou tantos milagres,
Por que o próprio Israel não se converteu? Por que o próprio povo não reconheceu ao nosso Senhor Jesus Cristo? E essa objeção tem sido levantada, inclusive, até hoje pelos judeus. Porque se Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, aguardado, prometido, por que ele é tão rechaçado pela história? E, na verdade, na própria Bíblia é apresentado que poucas pessoas creram na sua pregação. João hoje escreve essa pequena sessão, no final do discurso público de Jesus, para tratar dessa objeção, apresentando que o problema não estava na mensagem, o problema não está no Evangelho, o problema não está em Jesus, o problema não está nos milagres. Não, o problema está no homem. O problema está naquele que não quer ver. E o fato de o homem não querer ver, o fato de o homem se endurecer contra a mensagem, demonstra ainda mais a verdade de Deus, o seu poder e a sua sabedoria. É isso que nós vamos ver aqui na exposição dessa sessão de João hoje. E nos lembramos em que momento nós estamos. A última semana do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Nos lembramos que nessa semana o nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido pelos seus amigos para um banquete e foi glorificado ali por Maria, irmã de Lázaro, a quem Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, por meio daquela unção, a qual ela ungiu seus pés, o seu corpo. Nós nos lembramos que depois disso, então, o nosso Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém de modo triunfal, e Jerusalém, sim, reconhece em Jesus Cristo como sendo o Messias, enviado, filho do rei Davi, Hosana, aquele que vem. Se dobraram diante de Cristo, mas havia muitos que ali estavam que não criam. Inclusive é dito no final dessa sessão que os fariseus olharam para isso e se revoltaram, ficaram irados, falando: vejam, o mundo inteiro vai após ele. Não adiantou de nada os nossos esforços para tentar calá-lo, não. Agora Jerusalém inteira está ovacionando a ele. E quase que de um modo profético, a próxima coisa que nós vemos é um mundo, na figura dos gentios, os gregos, indo até Jesus. Eles vão, na verdade, até Filipe, que é um dos discípulos, e pedem para ver Jesus. Filipe fica um pouco sem saber o que fazer. Será que Jesus Cristo vai receber esses gregos? Será que não? Ele vai até André. Aí André, então, decide levar a questão para Jesus. Depois nós não ouvimos mais falar desses gregos, mas ouvimos a resposta de Jesus para o fato de que até os gregos queriam vê-lo. Ele começa a apresentar, então, que era necessário que ele morresse. A sua entrada triunfal não significaria que ele seria entronizado como homem em Israel física, naquele momento, retirando o domínio do Império Romano, instaurando um reino terreno triunfante, sem que viesse antes passar pela cruz. É necessário que o Filho do Homem morra, assim como a semente do trigo. É necessário que ela seja colocada na terra para que ela possa vivificar, frutificar, dar muitos frutos. Jesus Cristo então demonstra a necessidade da sua morte e a necessidade dos seus seguidores de estarem dispostos a entregar a própria vida para poder segui-lo. Nós precisamos estar onde ele está. E quem considera, ele diz, a sua vida preciosa, perde a sua vida. Mas quem está disposto a perder a própria vida, ganha a vida. Em Cristo há esse paradoxo. Depois nós vemos uma voz do céu, ele é glorificado pelo Pai, que confirma essa mensagem, falando dos céus. Mas aqueles homens surdos espiritualmente escutam a voz, mas começam a arrumar motivos para explicar isso de modo natural. Ah, não, foi um trovão que veio dos céus e fez esse som para que nós pudéssemos ouvir. E essa surdez espiritual, essa cegueira espiritual vai se tornando mais evidente. Porque Jesus Cristo, então, depois de falar da sua morte, da necessidade que ele tinha de morrer, eles começam a confrontar a Jesus Cristo com a própria Escritura, falando: mas nós sabemos que o Messias, ele vive eternamente, ele não morre. E nós vimos que eles na cegueira, portanto, espiritual na qual eles estavam, eles pegavam parte da Escritura, mas não o todo dela. Ignoravam seções
ah, grandiosas da Escritura, lições completas das Escrituras, para poder afirmar aquilo que eles queriam, contrária à doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam cegos. E João vai deixar isso claro agora. Inclusive, vai demonstrar a cegueira deles, demonstrando que a própria cegueira era falada, era prenunciada, era profetizada por Deus no passado. No verso 37, nós lemos então: E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Vejam, os evangelhos foram registrados para nós para demonstrar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, para demonstrar que ele veio e realizou tudo aquilo que a respeito dele estava prenunciado. E uma das formas pelas quais Deus permitiu com que Jesus Cristo assim realizasse a sua obra foi enviando o Espírito Santo para Cristo na ocasião do início do seu ministério terreno, para que ele pudesse realizar sinais. Veja que João utiliza aqui sinais como, como uma palavra sinônima de milagres. O que é um sinal? Um sinal aponta para algo. Isso que é um sinal. Por exemplo, tem o semáforo, que em muitos lugares as pessoas chamam de sinal, sinal de trânsito, né? Então, o que aponta ali? Aponta para o fato de que você ou tem que parar, ou que você tem que prestar atenção, porque o sinal vai fechar e você vai ter que parar, ou que você pode seguir adiante. Nós podemos dizer também que as placas de trânsito são sinais. Ó, é um sinal de que você pode virar para a direita, ir reto, ou que você tem que parar, ou que você tem que dar preferência. Então, o sinal aponta para uma realidade. Quando João chama os milagres de sinais, ele está reafirmando aquilo que ele vai falar, né? Ele vai concluir o seu livro dizendo, o pastor Charles já nos trouxe diversas vezes, que todos esses milagres, todos esses sinais, portanto, apontavam para uma realidade inequívoca e inegável. O fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele iniciou falando disso, e essa é uma das características, né, mais distintivas do Evangelho de João, o seu próprio início, quando ele fala que ele era o Verbo, que era Deus, que estava no princípio com Deus, identificando o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, mas como uma pessoa diferente do Pai e do Espírito Santo. Uma pessoa eterna, um Deus eterno, e que, portanto, encarna, porque a salvação precisa ser realizada no começo, no meio e no final, por esse Deus soberano e santo. Jesus Cristo, então, quando recebe poder do Espírito Santo, né, enquanto homem, para realizar sinais, apresentava essa realidade. E quantas vezes, portanto, ele não realizava esses sinais e depois reafirmava a sua deidade? Eu sou, ele disse diversas vezes. Os seus próprios sinais demonstravam que ele tinha poder como Deus verdadeiro sobre tudo. Poder contra os espíritos, expulsando demônios. Poder contra a natureza, acalmando o mar. Poder contra a doença, restaurando a saúde. Poder contra a própria morte, retirando homens, no caso do próprio Lázaro, de modo inequívoco, visto por uma multidão. A tumba, um homem que já fedia, por estar em decomposição. Os sinais demonstravam, portanto, que Jesus Cristo é Deus, o Messias enviado, encarnado para a salvação dos homens. Mas isso estabelece um certo tipo de paradoxo aqui. Porque no mesmo momento em que os sinais de Jesus Cristo são retumbantes, são inequívocos, as pessoas não negavam que Jesus Cristo realizava sinais. Elas não falavam assim, será que eu acredito mesmo? E na modernidade as pessoas não creem muito que ele realizava sinais ou milagres. Mas lá naqueles dias as pessoas não negavam. Por quê? Porque elas estavam vendo isso. Elas estavam ouvindo isso de todas as pessoas que estavam ali. Inclusive, Lázaro estava junto dele aqui nessa ocasião, e é dito, né, na entrada triunfal que as pessoas iam ver a Jesus, mas também a Lázaro.
para ver esse homem que havia sido ressuscitado dentre os mortos. O problema, então, como eu iniciei falando, não estava nos milagres, que eram inquestionáveis, mas porque as pessoas não tinham capacidade de ver aquilo para o que o sinal apontava. Era como se eles conseguissem olhar a placa, eles olham a placa, talvez eles podem, de certo modo, até entender a placa, mas eles não passam da placa. Eles ficam travados naquela realidade. Isso por causa da cegueira espiritual. E assim, os milagres são úteis para duas coisas nós podemos falar, e nós vamos ver isso sendo desenvolvido aqui nessa parte do texto de João. Em primeiro lugar, os milagres serviam, portanto, para aqueles que eram regenerados pelo Espírito Santo, para que eles tivessem a fé, portanto, confirmada de que aquele que veio era o Messias. Eles viam o milagre, viam que ele era da parte de Deus e, portanto, criam. Os milagres tinham esse objetivo. Eles informavam aqueles que haviam sido regenerados de que o Messias estava diante deles. Mas também, por outro lado, os milagres tinham um efeito negativo. Na mesma medida em que eles, sendo expostos aos santos, eles apontavam para aquilo que eles deveriam crer, quando eles eram expostos para os ímpios, tinha um efeito, de certo modo, contrário. Eles demonstraram, portanto, aqui nas próprias palavras de João, a loucura e a cegueira desses homens. E eles tinham como objetivo também endurecer o próprio coração daqueles que não creem. Nós falamos disso na exposição passada, aqui nessa epístola, em que muitas pessoas falam assim, não, se Deus somente aparecesse para mim, me desse um sinal, e aí tenta barganhar com Deus, será que eu tenho que fazer isso aqui? Deus, me dá um sinal. Ou, né, eu creria se Deus aparecesse para mim, ou me curasse, ou fizesse alguma coisa que negasse de algum modo as leis da física, as leis da lógica. Então eu creria. E a Escritura está dando aqui 4 evangelhos para vocês perceberem que essa ideia é uma ideia errada. Os homens viram, Jerusalém viu, Israel viu, mas em comparação àqueles que creram, que foram muitos, mas em comparação àqueles que não creram, o número daqueles que não creram era muito maior. Mas isso não excusa nem mesmo a realidade dos pastores. O que eu quero dizer com isso? Se às vezes a gente olha o milagre, a gente pode pensar, não, mas talvez eu possa entender isso de um modo sobrenatural. Mas e se eu fizer o milagre? Se eu fizer o milagre, eu vou crer, né? Porque aí eu vou saber que aquilo ali não tem outra explicação senão aquilo que eu estou fazendo. Veja que eu estou colocando talvez um passo a mais aí nessa questão do ver para crer. Mas quando a gente vai para a Escritura, nós vemos que pelo menos existia um homem que fez milagres, que tirou demônios, que curou pessoas, que pregou o evangelho sem crer. Esse homem era Judas Iscariotes. Vamos voltar brevemente para Lucas no capítulo 9, para entendermos brevemente essa verdade. Lucas capítulo 9. E já aplicarmos algumas coisas para nós. Lucas capítulo 9, verso 1 diz assim: E convocando os seus 12 discípulos. Entre os 12, um dos 12 era quem? Judas Iscariotes. Então, ele está aqui dentre esses discípulos. Fez o quê? Deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí você pode pensar, não, então, beleza, eles fizeram isso aqui, depois que Jesus Cristo ressuscitou, deu a grande comissão, né? E aí eles realizaram isso. Então Judas não fez parte. Não. Porque lá no verso 6 nós vimos que eles fizeram isso quando Jesus Cristo os comissionou. E saindo eles, depois desse discurso, os 12, né? Percorreram todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Veja aqui que os 12, então, no momento específico do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo,
foi-lhes dado poder, autoridade sobre os demônios para realizarem curas pregando o evangelho. Jesus Cristo vai ainda fazer o discurso aqui, mas nós não vamos ler. Está relatado também num outro evangelho. Mas veja que o próprio Judas Iscariotes aqui, então, realizou a obra do Senhor. Ele pregou o evangelho e em momento nenhum é dito que o evangelho que ele pregava estava errado. Ele realizou curas e em nenhum momento diz que ele não realizou, né? Ou de algum modo isso estava errado, foi falso. Não. Ele foi usado por Deus, sendo um homem mau, um homem ímpio. E o que a gente tem de aplicações a respeito disso? A primeira delas é o que está claro, de que os milagres, ou melhor dizendo, os nossos olhos, a nossa audição, elas não possuem por si só a capacidade de transformar o nosso coração. E eu vou dizer ainda com outras palavras, talvez, nem mesmo o conhecimento que nós temos da Escritura, nem mesmo se nós passamos a conhecer, a recitar, a compreender a Escritura nas suas diversas partes, isso não tem por si só o poder de transformar o nosso coração. É necessário, como João vai demonstrar aqui, e já demonstrou em outro momento, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nascer de novo, ser levado pelo Pai, nascer do Espírito. É necessário que o homem que está morto nos seus delitos e pecados e que ele, portanto, não consegue ver e não consegue ouvir, seja retirado dos mortos para que possa ver, ouvir e crer. O homem, na sua capacidade natural, pode até, de certo modo, compreender. Ele pode até entender que os milagres que Jesus Cristo estava realizando eram reais. Ele pode até ler a Escritura e entender a história da salvação. Ele pode recitar e ele pode, pasmem vocês, até ensinar isso como um pastor. Talvez como um apóstolo aqui, né? Como um dos 12 discípulos. Mas se ele não tiver o Espírito Santo, se não for dado do alto poder para crer, ele não tem essa capacidade natural. Nós estamos completamente entregues nas mãos do nosso Deus que é soberano. Nada que nós podemos fazer, nem mesmo crer, vem de nós mesmos, porque a fé é um dom de Deus e que é operada no coração daqueles que foram regenerados. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos ir todos os dias até o nosso Deus clamando para que Ele nos dê fé, para que nós possamos continuar crendo e que para que nós possamos crer ainda mais profundamente na Sua palavra. Porque se nós começamos a pecar, se nós começamos a deixar a palavra de Deus de lado, a Escritura nos diz que nós entristecemos o Espírito, a sua voz deixa de ser ouvida por nós, nosso coração vai se endurecendo e nós passamos a nos tornar como portas. Não conseguimos entender nada verdadeiramente, não conseguimos crer. Portanto, nós precisamos do Senhor cotidianamente, não só para ingressarmos na salvação, mas para nos mantermos nela. Mas certamente nos manteremos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo que nos foi dado. Também essa realidade nos ensina que o evangelho, ele é puro, e quando ele é puro apesar ou independentemente daquele que prega o evangelho. Veja, aqui eu não estou passando pano, muito pelo contrário, para os pastores viverem uma vida pecaminosa, ou se entregarem aos pecados, ou qualquer coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. Os pastores devem ser exemplo do rebanho. E nós vimos, né, aqui, desde o começo desse culto, que Deus exige de nós a santidade. Todavia, se um pastor cai por causa do seu pecado, se ele talvez é até mesmo excluído da igreja, se talvez ele até mesmo é um herege da igreja, sendo o pior dos casos, um apóstata, ainda assim, se aquilo que ele pregou é o evangelho puro, aquela mensagem deve ser recebida. Não como palavra do homem, mas porque é palavra de Deus. Veja que a autoridade com a qual alguém deve pregar ou alguém prega nunca aponta para a autoridade do indivíduo, da pessoa.
Os homens, os pastores ou aquele que prega, seja ele quem for, é somente chamado a ser porta-voz de Deus. E se ele, nesse sentido, é porta-voz de Deus, a sua mensagem é fiel às Escrituras, é Deus falando e não o homem falando. E eu falo disso porque houve uma heresia no decorrer da história da igreja que atrelava o poder do evangelho, o poder dos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia, àquele que realiza. Essa heresia surgiu com o objetivo de fazer com que uma certa igreja em especial tivesse um monopólio sobre os sacramentos e um monopólio sobre a palavra de Deus. Então, se essa pessoa que ministra os sacramentos e ministra a palavra não for da nossa denominação, então tudo que ele fala não tem poder nenhum para salvar. E aquele a quem ele prega não pode crer verdadeiramente. Fizeram um monopólio da graça de Deus, colocando a autoridade no pastor e na igreja, e não naquele que é o autor da autoridade. O nosso Deus. Deus pode utilizar até a mula para falar, Deus pode utilizar até uma pedra para falar, e Deus pode utilizar até um herege para falar a verdade. Graças a Deus por isso. Porque ele pode utilizar todos os meios como Deus soberano que ele é, para fazer com que o seu propósito avance nessa terra. Ele utilizou assim Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi utilizado aqui sim para promover curas, para pregar o evangelho, mas no momento adequado, segundo a presciência de Deus, segundo o decreto de Deus eterno, ele foi utilizado como instrumento de Satanás para que Cristo fosse morto e por meio da sua morte ele fosse glorificado e nós com eles, com ele. Sigamos no verso 38, voltando lá para João 12. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João demonstra que aqui, então, o fato de que esses homens não haviam crido, que a grande maioria, principalmente dos líderes de Israel, não haviam crido, foi porque, ou melhor, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi utilizado pelo Senhor, recebendo a inspiração do Espírito Santo, para falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse versículo que nós lemos, que é uma citação, é a citação do primeiro versículo daquele famoso capítulo de Isaías, capítulo 53, que nos fala do servo sofredor. Partes da Bíblia essa, que parece que os judeus desses dias, talvez alguns dos nossos dias, haviam tentado apagar ou se esquecer completamente. Na verdade, muitos perverteram o significado original da passagem, porque não queriam ou não conseguiam compreender, né, um Messias que para eles era escandaloso, que precisaria morrer. É dito então que Isaías, ele vai falar também isso ali no verso 41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele, citando Isaías 6, já chego lá. Mas Isaías como que viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Viu as suas glórias, viu os seus sofrimentos. A gente leu a respeito disso hoje em Lucas capítulo 24. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele disse, né? Ele expôs as escrituras falando da lei, dos profetas e dos salmos, ou seja, toda a escritura do Antigo Testamento, que toda essa escritura falava a respeito dele. E quando ele fala isso, então os discípulos eles recebem a capacidade de compreender. Agora nós conseguimos entender aquilo que o Senhor havia ensinado durante todo o seu ministério terreno, durante esses 3 anos. Era necessário que o Cristo morresse, mas fosse, portanto, após isso glorificado, ressuscitado. Nesse capítulo, então, no capítulo 53 de Isaías, Isaías está falando sobre os seus sofrimentos. E ele fala: quem creu na nossa pregação? Veja que ele fala no plural aqui. E talvez esse plural apresentava, né, a pregação que ele fazia
em conjunto com a pregação especial do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez dos demais profetas, talvez também aqui dos próprios apóstolos, que de certo modo foi no decorrer da história, inclusive de Israel, rejeitada. Inclusive diz a própria tradição que o próprio Isaías foi morto pelos judeus, rejeitados a tal ponto de quererem matá-lo. Mas veja o que ele fala no final aqui desse verso. E a quem foi revelado o braço do Senhor. A igreja já está bem treinada, né, em saber que Deus não é material, portanto, ele não tem braços físicos, mas braço aqui é uma palavra que apresenta algo de Deus. E o braço é aquilo que nós utilizamos para fazer força, para carregar as coisas. E, portanto, o braço para a cultura judaica apresentava isso, é o poder. A quem foi revelado o poder de Deus. Vocês se lembram lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? É o poder de Deus, é o braço de Deus. Para quê? Para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem creu no poder de Deus, no braço de Deus, e aonde o poder de Deus se torna ainda mais maravilhosamente revelado? Não são nos sinais miraculosos e muitas vezes grandiosos. Sim, esses revelam o poder de Deus, mas o poder de Deus é especialmente revelado no Evangelho, na salvação de homens imundos, mortos, completamente quebrados pelo pecado, agora restaurados, novos homens, sem o poder do pecado e sem com que isso torne Deus injusto, pois ele é justo e justificador naqueles que nele creem. Veja que então esses homens, eles não creem, em parte, né, por causa da própria decisão deles não crerem, uma vez que eles amavam o pecado, eram cegos para a justiça, mas também aqui esse maravilhoso mistério é colocado de modo em conjunto com a própria soberania de Deus. Há uma certa compatibilização entre a vontade do homem que é livre para fazer as coisas e a soberania de Deus que decreta todas as coisas que ocorrem. O homem não crê porque ele é incapaz de não crer, porque pela sua própria vontade ele se sujeitou ao pecado em Adão e nasceu em pecado e ama o pecado, mas também o fato deles não crerem comprova que Deus é verdadeiro. Porque ao não crerem, a palavra de Isaías é confirmada. Veja que esses homens, querendo fazer de tudo para que Jesus Cristo não fosse reconhecido como Deus, que a sua obra não fosse adiante, tentaram até matá-lo, mas por meio disso tudo que eles faziam, comprovavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Porque ao não crerem aqui, ao que o João está falando, eles estão tão somente fazendo a vontade de Deus, a vontade decretada de Deus. Veja que nada foge do controle do Senhor, por mais que os homens tentem fazer filosofias, planos, interpretações dos mais variados sobre a Bíblia, interpretações falsas sobre a Bíblia, interpretações falsas sobre a realidade, com seu poder às vezes bélico, com seu poder às vezes econômico, nada foge dos planos do Senhor. E isso não desacredita o poder de Deus, mas pelo contrário, o confirma. Em especial aqui, ao não crerem, eles confirmaram que Jesus Cristo era mesmo o servo sofredor profetizado por Isaías. Verso 39, ele continua: por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Vamos voltar agora lá para Isaías, no capítulo 6, porque essa segunda citação de Isaías vem lá do começo do livro, no capítulo 6.
E eu creio que alguns de vocês aqui conhecem bem esse capítulo, que é um capítulo que nos fala sobre a soberania de Deus, nos fala sobre o princípio regulador do culto, mas veja que agora ele nos fala, e essa vai ser uma das verdades que nós vamos aprender aqui agora, que Jesus Cristo é o próprio Deus. João está afirmando aqui. Vamos lá, Isaías 6, verso 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Somente até aqui por enquanto. Então é dito, né, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, numa visão, né? O fato então do Senhor estar como um rei, sentado num alto trono, num trono exaltado, e as suas vestes, né, as orlas do seu manto cobrindo o templo, demonstrava isso que é dito aqui pelos próprios anjos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Santo, 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 Santíssimo, eternamente santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor exaltado que tem toda a autoridade sobre as suas mãos, porque ele é apresentado na figura de um rei e de um rei gloriosíssimo, cujo trono está no templo, que apontava, né? Um parênteses, que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo e também nele a sua igreja. Quando Isaías vê isso, a reação dele é a reação de todos nós, que todos nós deveríamos ter, quando nós conhecemos algo de Deus, quando nós vemos algo de Deus espiritualmente. Ele olha para si mesmo e fala: ai de mim, porque eu sou um homem mau. Como? Porque eu tenho os meus lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo que tem os lábios impuros, que falam maldade. Mas veja o que acontece então, no verso 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. O que é o altar? O altar era o lugar onde se fazia os sacrifícios. Mas o altar apontava para o altar. E os sacrifícios apontavam para o sacrifício. Qual era o sacrifício para o qual os sacrifícios apontavam? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, né? Que a data nos lembra muito bem disso hoje. O fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, cumpriu com as promessas vivificadas ou realizadas dia após dia, mês após mês, ano após ano em Jerusalém. Ele era o sacrifício único e final pelos nossos pecados. E o altar era o lugar no qual esse sacrifício era realizado, portanto, nos apontava para o Calvário. Veja que um anjo então pega uma brasa do altar e toca com essa brasa na boca de Isaías, apresentando então o sangue purificador, a obra purificadora do nosso Senhor Jesus Cristo que vem sobre o homem. Por isso, é como se sua boca fosse queimada, né? Fosse exercido juízo contra a sua boca, ali, por meio daquele sacrifício que havia sido entregue, e ele é, portanto, santificado. Agora a sua boca está limpa, agora a sua boca é sã, né? É o que ele diz. Sua iniquidade foi tirada, expiado o seu pecado, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, então, depois de purificar a boca de Isaías, pergunta, né? Quem eu enviarei como meu profeta? Quem há de ir por nós? Apontando aqui para a Trindade. E Isaías, agora com a boca purificada, é constrangido, maravilhosamente constrangido,
a dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. No verso 9, então diz: Então disse ele: Vai. E aqui é a citação. E dize a esse povo: Ouvis de fato e não entendeis. E vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faze-lhe pesados aos ouvidos, e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Veja qual que é a tarefa de Isaías. A tarefa de Isaías aqui é uma tarefa completamente difícil. É um missionário que é enviado para justamente proclamar, sabendo que ele não seria ouvido. É um missionário que vai, por exemplo, né, para o meio das tribos indígenas, sabendo que ele não vai ter nenhum convertido ali do meio. E aí, os homens podem perguntar, então, por que Deus envia? Se os homens não vão entender, se os homens não vão crer, por que Deus envia? Veja que Isaías não pergunta isso porque ele está diante do Deus soberano. E se você vê Deus na sua soberania, você não tem coragem de perguntar isso. Por causa do tamanho dele, é óbvio que, independentemente qual seja os motivos para a vontade dele deve ser ouvida e obedecida. Mas a Escritura traça motivos pelos quais isso acontece. Depois eu vou falar um pouco melhor a respeito disso, mas Paulo deixou isso muito claro lá em Romanos capítulo 11, por exemplo. Mas veja ainda seguindo. Ele vê a dificuldade da missão, e no verso 11 ele pergunta: Então disse eu, até quando, Senhor? Ele vê que a missão é difícil demais, de certo modo desanimador, e ele se pergunta: Então quando será o fim? E veja a resposta soberana de Deus. E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e que fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Ele fala ainda, como um lampejo de esperança no verso 13, porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. Mas veja que o objetivo de Isaías não era converter Israel de novo, né? Não era isso que ele iria alcançar com a sua pregação, mas sim pregar a palavra de Deus, para que, por meio da palavra de Deus, esses homens se tornassem cada vez ainda mais endurecidos, para que Deus, então, se enchesse a medida da iniquidade contra Israel, e para que Deus, então, descesse a sua ira contra Israel, e é isso que aconteceu. Aproximadamente 100 anos após a morte de Isaías, houve o cativeiro babilônico, porque nesse período Israel não se converteu. Isaías falou e falou e falou e profetizou da parte de Deus, mas o que eles tinham? Olhos, ouvidos, um coração, mas que não podia ver, ouvir, nem entender, nem se converter. Veja que o objetivo, portanto, é para que eles não ouçam, não vejam, não entendam, no verso 10, nem se convertam e sejam sarados. Se eles ouvissem, entendessem, se convertessem, eles seriam sarados. Mas eles não serão. Mas o Senhor não tem um propósito escuso nisso. No verso 13, nos ensina que aqui um remanescente permaneceria. E por meio desse remanescente surgiria, portanto, a salvação. A terra voltaria a ser habitada, Deus não se esqueceria da sua promessa, o Messias de fato viria e traria Israel a crença adequada e verdadeira. Vamos lá agora para Romanos capítulo 11, por quê? Porque Isaías aqui serve como um tipo de Cristo. A pregação de Isaías apresenta para a pregação de Cristo. E João mesmo faz essa interpretação. O fato de Isaías falar, portanto, quem creu na nossa pregação, o fato de Isaías falar, portanto, que ele foi enviado para falar para surdos, para que eles não creiam, é aqui colocado como uma explicação do ministério de Cristo. Então é como se Isaías estivesse, de certo modo, sendo
um exemplo de Cristo antes de Cristo. E agora, em Cristo, nós vemos que essa coisa acontece. A maior parte não crê. E a gente deve se perguntar por que o motivo disso. Veja, Deus é soberano. E se a resposta fosse tão somente porque assim Deus quis, porque Ele mandou, e Ele é soberano, e Ele tem propósitos sábios em relação a isso, nós deveríamos estar satisfeitos com essa resposta. Mas Deus se compadece de nós. E muitas vezes, na nossa fraqueza, Ele dá mais razões para que a gente possa entender. E lá em Romanos 11, nos ensina isso. Diz assim, a partir do verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus a seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 pessoas, 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Veja aqui, somente até aqui por enquanto. Veja que o elemento do remanescente permanece. Vai ter um remanescente em João, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais abaixo. Tem um remanescente lá em Isaías capítulo 6, por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Se ele prometeu que vai edificar um povo para si, e ele prometeu que isso será por meio do Messias, e com todas aquelas promessas que estão relativas a isso, isso será cumprido. Só que por que a maioria dos homens não creu na pregação do nosso Senhor Jesus Cristo? Não é por causa do remanescente, veja aqui que há ainda um remanescente, e Paulo está aqui dizendo que, então, Deus não se esqueceu de Israel étnico, porque há um remanescente, mas, verso 6, se é por graça, já não é por obras, de outra maneira a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é, ou melhor, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, agora Israel é dividido em dois grupos aqui. Entre os eleitos, que alcançaram, e os que foram endurecidos, aqueles que não creram por causa dos seus pecados, e que Deus, portanto, utilizou a pregação da palavra para endurecê-los ainda mais. Porque é assim que acontece. E aqui eu trago já uma aplicação no meio da explicação. Temos que temer muito sermos expostos às maravilhas de Deus pregada pela sua palavra e chegarmos aqui sem fé. Chegarmos aqui e não termos o nosso coração transformado. Chegarmos aqui e não crermos. Por quê? Porque isso tem um efeito contrário. Quando nós somos expostos às maravilhas e não respondemos a elas com fé, o nosso coração se torna mais duro, mais insensível, porque nós já resistimos. Temos que temer isso. Mas segue o texto. Então, alguns foram eleitos e alcançaram a promessa, e outros foram endurecidos. Verso 8. Como está escrito? Veja que também estava embasado nas escrituras do Antigo Testamento. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureça-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Agora ele vai explicar. 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Está falando assim, então Deus, esses que foram endurecidos, serviu para a rejeição completa de Israel étnico de uma vez por todas? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Veja que Deus fez isso de modo maravilhoso, e é o que Paulo vai continuar falando aqui. O motivo pelo qual Israel não creu em Cristo foi para que os gentios pudessem passar a crer em Cristo e suscitar ciúmes aos israelitas. Porque os israelitas falavam: nós somos povo de Deus, raça eleita, nós somos melhores do que os demais homens. E aí, fazendo isso, não creram em Deus, e por isso Deus os
Paulo vai continuar falando, mas Deus os retirou da salvação e deu a salvação, portanto, para os gentios, com o objetivo de que Israel se sentisse enciumado. Esse era o nosso Deus. E esse nosso Deus está abençoando agora os povos que nós achávamos que eram melhores, que nós éramos melhores do que eles. Verso 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, o fato deles não crerem para nós é maravilha, porque o evangelho se espalhou, a igreja foi perseguida, e por conta disso os apóstolos e a igreja precisou fugir de Israel, e nessa fuga eles espalharam o evangelho pelo Império Romano, pela Ásia, e daí para os confins da terra, cumprindo a grande comissão. Então, se a sua queda trouxe as missões mundiais e para nós é riqueza, e a sua diminuição é riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aí ele vai explicar. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma forma eu posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Ele fala assim, então eu fico feliz por ser apóstolo dos gentios, porque quando eu falo que eu sou apóstolo dos gentios, talvez alguns escutem isso e se salvem, sintam ciúmes e queiram o Deus verdadeiro e não o Deus falso que eles criaram para si mesmos. Ele continua, porque se a sua rejeição, verso 15, é a reconciliação do mundo, ou seja, o mundo crê porque eles rejeitaram, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Ele está fazendo uma comparação aqui, ele está falando, ó, se quando eles não creram, o mundo é abençoado, quanto mais agora se eles crerem, o mundo será ainda muito mais abençoado. E é o que ele vai dizer. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, falando de Israel que foi rejeitado, dos endurecidos, e tu sendo oliveira brava, falando dos gentios, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Paulo está fazendo uma analogia aqui, dizendo, né, que Jesus Cristo é a oliveira e os seus ramos originais eram Israel. Mas Israel rejeitou a oliveira, que é a raiz, né? É aquela que concede vida aos ramos. Então os ramos foram quebrados e tirados, para que agora uma planta que era estranha, uma oliveira brava, fosse enxertada nessa árvore. Agora ela faz parte dessa nova árvore, né? Mas ele fala então, se isso aconteceu, não se gloriem, não se achem melhor do que eles. Ele fala assim, tá tudo bem se você falar, né? Tá até certo se você falar que vocês entraram porque eles foram tirados, porque é isso que eu expliquei. Foi pela rejeição deles que o evangelho se espalhou para vocês. Mas isso não é mérito seu. Isso foi por causa da incredulidade deles, ele falou, e vocês só foram enxertados por causa da fé. Então temam. E ele continua, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então, é aquela aplicação que eu falei. Se o evangelho é dado e nós não vivemos de acordo com o evangelho, se nós conhecemos a maravilha de Deus e não vivemos de acordo com essas maravilhas, nós também podemos ser quebrados. E na história não está acontecendo isso? Nações que antes eram nações cristãs, que creram e que se tornaram insensíveis à palavra de Deus no decorrer da história, começaram a fazer filosofia, ciências, tirar Deus da vida pública. Agora eles estão sendo quebrados, estão se tornando nações seculares, povos que são retirados de Cristo, ainda muitas vezes permanecendo remanescente no meio desses povos, e um remanescente fiel, mas nações agora que antes eram nações que pregavam o evangelho, que agora pregam contra o evangelho. Então, não temeram, devemos temer. E os povos, parte da igreja, por muito tempo se considerou assim superior aos judeus. Os judeus, se vocês estudarem um pouquinho, né, da história, eram tratados por muitos cristãos, em algumas épocas da história, como pessoas piores do que pessoas pagãs, né?
como se eles fossem melhores, como se eles tivessem crido, então por isso eles têm mérito diante de Deus, como se a fé fosse obra. Verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Prestem atenção, Deus é severo. Ele é justo, ele é santo. Mas para contigo, aqueles que creram, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, há uma possibilidade de salvação para eles. Se eles também não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Então, o que ele está falando aqui? Olha, vocês que eram gentios, que eram estranhos, se vocês foram colocados em Cristo, quanto mais aquele Israel espiritual que já estava em Cristo, não pode voltar para Cristo, né? Verso 25, para finalizarmos esse capítulo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte e não em todo, em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até quando há esse endurecimento da parte de Israel étnico? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a completude daqueles eleitos de Deus entre as nações dos gentios, daqueles que não são judeus, creiam. E quando esses crerem, então, assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, e aqui ele está falando todos os povos, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O que ele está falando aqui? Deus não é infiel às suas promessas. Quando ele promete para Abraão que suscitaria uma descendência para Abraão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ele estava fazendo a promessa de que as famílias da terra, como um todo, a terra por um completo, adoraria a Deus e reconheceria a Deus como seu Deus em Cristo, que é a sua semente. E Deus, de um modo maravilhoso, faz isso na história, portanto, endurecendo, conforme a justiça, o coração daqueles que já são maus e rejeitaram o seu filho, o evangelho e as maravilhas, para que assim o evangelho não fique restrito a Israel, mas por meio das perseguições e depois também por causa da destruição de Israel por meio do juízo de Deus, a igreja se espalhasse no mundo e ganhasse as nações. E que melhor evidência essa do que nós, brasileiros, estarmos aqui falando a respeito desse evangelho? O evangelho então ganha as nações, está ganhando, continua ganhando, apesar dos opositores, e que são retirados por Deus da oliveira também. Está ganhando as nações até que a plenitude dos eleitos de Deus nas nações creia. E assim Israel sentirá ciúmes e ele voltará. E assim crerá, e todo Israel será salvo. E Paulo só tem uma coisa a declarar depois disso: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo louva ao Senhor. Ele, aqui, numa expressão poética, né? A única coisa que ele pode dizer é que quando eu consigo compreender o mínimo dos planos de Deus, eu só posso render-lhe glórias porque são maravilhosos. Se fosse para um homem pensar nisso, ele nunca pensaria. Porque as próprias religiões falsas ensinam coisas contrárias a isso. É antinatural o evangelho.
Por isso que ele é loucura para os gentios. E é também escândalo para os próprios judeus. Mas é a verdade maravilhosa de Deus, por meio da qual Jesus Cristo se torna a salvação. Veja, voltamos lá para João para finalizarmos agora. Veja que Jesus Cristo havia dito que quando ele morresse, ele atrairia todos a si. E nós vimos que atrair todos não são todos os homens individualmente, mas todos os povos. À vista daqueles gregos que haviam chegado nele, né, em Filipe, para perguntar a respeito dele, queriam vê-lo. Jesus Cristo aqui estava demonstrando justamente que isso aconteceria. O evangelho seria negado pelos judeus, mas para que assim todos os povos, línguas e nações fossem diante dele na cruz do Calvário. E nós vamos agora espiritualmente. Finalizando o nosso texto em João 12. Todavia, há um remanescente, aqui muito tímido. E alguns comentaristas acharam até que esses não eram crentes, mas eu acredito que eles eram crentes de verdade. Mas por causa da timidez deles. João 12, verso 42. Apesar de tudo, apesar disso que eu falei, apesar do endurecimento de Israel, até veja que ele fala agora muitos dos principais aqui são os líderes, né? São as autoridades de Israel. Tem algumas traduções que trazem dos príncipes. Então, são a liderança de Israel. Muitos dos principais creram nele. Veja que o evangelho de Cristo, ele nunca vem sem trazer os seus frutos, de um modo geral. Sim, para homens em particular, talvez para pregadores em particular, Deus pode dar frutos que não são visíveis. Homens que passam a vida inteira, talvez pregando com fidelidade o evangelho, mas que cumprem o seu papel com fidelidade, como Isaías, não trazendo homens, por vezes, ou trazendo um número muito pequeno em relação ao esforço para cumprir os propósitos de Deus naquela localidade. Mas os propósitos de Deus nunca são infrutíferos. E por vezes, né, isso vai trazer frutos para outras gerações, frutos que para nós muitas vezes são invisíveis, e aqui havia frutos invisíveis. Havia homens principais, homens que faziam parte da liderança que creram. Mas cadê esses homens então? Verso 38, ou melhor, perdão, verso 42. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Esses homens sabiam que se eles falassem de Cristo, os fariseus iam expulsar eles da sinagoga. A sinagoga era um centro tão importante da vida como a igreja hoje, a igreja cristã, né? Foi construída em grande medida pelos apóstolos com base na sinagoga judaica. A igreja era tão importante que os homens sentiam medo de confessar a Cristo para que fossem expulsos da sinagoga, porque isso significaria ostracismo social, né? Eles seriam tratados como, nós vemos lá em Mateus 18, gentil ou publicano, como se fosse um pagão ou um traidor. A Bíblia fala, os evangelhos falam a respeito de dois desses homens. Vamos lá para João capítulo 19, rapidinho. A gente vai ver os dois juntos. E João reafirma essa verdade. João 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Esse José de Arimateia é dito, né, que em outras sessões da Escritura, em Marcos e em Lucas, que ele era membro do Sinédrio. Ele era das principais lideranças do povo. Então, ele aqui está dizendo, né, que ele era discípulo de Jesus, mas ele era oculto por medo dos judeus. Rogou a Pilatos aqui corajosamente, né? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz do Calvário para poder ser sepultado. E no verso 39 fala do segundo. E foi também Nicodemos. Nós vimos sobre Nicodemos lá no capítulo 3. Depois ele aparece de novo no capítulo 7, um pouco melhor, né? Aqui no verso 39.
aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Veja que esse parênteses também é para demonstrar que ele tinha medo. Ele não foi falar com Jesus no meio da multidão, nem à luz do dia, ele foi de noite, na calada da noite, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Então aqui ele é dito, né? Ele leva quase que 34 quilos de uma substância, né, cheirosa, né, para embalsamar o corpo de Jesus. É interessante como ele coloca, né? João volta a falar então de dois homens que eram ambos membros do Sinédrio, que ambos tinham medo e por isso não confessavam. Mas por causa desse relato de João aqui no capítulo 19, eu acredito que eles eram crentes de fato. Eles são demonstrados aqui tomando coragem e honrando a Jesus após a sua morte. Se eles não fizeram isso na sua vida, quando Jesus Cristo morre, de um certo modo eles recebem essa coragem. E eu acredito que a sua coragem vai redundar e vai retumbar muito mais após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o motivo deles? João 12, novamente, verso 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Apesar desses homens terem fé, eles se preocupavam muito com a opinião dos homens, com a glória dos homens. Eles temiam os homens. Eles temiam o que os homens podem fazer com o corpo. Eles temiam o que os homens podem fazer socialmente. Eles temiam que talvez a posição deles no Sinédrio pudesse ser retirada. A sua família e eles fossem perseguidos, tal como Jesus Cristo era. Tal como Lázaro foi, porque os judeus quiseram matar até Lázaro. Os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes. Mas veja que João recrimina a atitude deles aqui. Ele não está fazendo uma apologia, né? Então vocês podem ser crentes tímidos. Muito pelo contrário. Eles tinham uma fé que era uma fé covarde, uma fé temerosa, que aqui nos é dada para que nós não nos assemelhemos, nos é dito para que nós não nos assemelhemos a eles. Nós devemos pensar que, por mais que cremos, o que é aquilo que nós tememos? Nós temos medo, por vezes, do nosso meio social, do nosso meio de trabalho, dos nossos colegas. Nós temos medo, talvez, da nossa família, dos nossos pais, dos nossos filhos. Às vezes, a nossa família até de certo modo é suscetível a crer no evangelho. Talvez eles sejam até crentes, mas talvez você tenha dificuldade, tem medo de falar a respeito daquilo que você acredita que é correto a partir da escritura. Você é um homem, uma mulher tímida, covarde nesse sentido aqui, porque tem medo que isso pode criar talvez alguma ranhura, algum tipo de ostracismo. Veja, ele não está falando aqui que você deve ser louco, né? E falar de qualquer modo, de qualquer jeito. Jesus Cristo não foi assim. Não está falando para você ser igual Pedro, né? E não discernir bem os tempos e pegar uma espada para arrancar a orelha de Malco quando Jesus Cristo estava se entregando para morrer. Não. Mas com sabedoria devemos falar. Com sabedoria não devemos ficar calados. Devemos, como homens e como mulheres de Cristo, falar a respeito daquilo que cremos verdadeiramente e que é vida. Mesmo que isso não vai gerar os frutos que muitas vezes queremos, frutos de arrependimento, isso certamente gerará frutos segundo a vontade de Deus. E foi com essa coragem, em negação a essa covardia aqui, que a igreja ganhou o mundo. Foi com essa coragem que o evangelho foi sendo espalhado mesmo, desafiando os pagãos, desafiando os filósofos gregos, os helênicos, os epicureus, os estoicos. Paulo lá em Atos capítulo 14, desafiando a ciência estabelecida até então, os seus pressupostos e colocando tudo debaixo dos pressupostos bíblicos e da verdade revelada pela Escritura. Veja aqui que, graças a Deus, esses homens tiveram olhos para ver, apesar de fracos. Mas lá em João 9, nós vimos também um homem que era cego e que ele passou a ver. E o que aconteceu? Os judeus começaram a encher o saco dele, falar foi Jesus, como se, querendo já encontrar alguma coisa para poder expulsá-lo, vão até os seus pais, os pais se esquivam porque tinham medo deles, e fala, pergunta para ele já é maior de idade, ele consegue responder por si mesmo. E aí ele testemunha então a respeito daquilo que ele viu, ou melhor, daquilo que foi feito sobre ele, então que ele passou a ver, e portanto Jesus Cristo precisava vir da parte de Deus. E o que os judeus fazem? Expulsam ele da sinagoga.
Aqui, um cego pôde ver, tinha capacidade de ver. E aqueles que podiam ver e que eram líderes espirituais de Israel, muitas vezes foram cegos pelo próprio pecado. Graças a Deus porque mesmo para esses dois homens, pelo menos, e aqui é dito muitos, então é possível que haja vários outros, né? Que não estão relatados aqui. Mas talvez que Deus ainda não abriu a visão deles de um modo claro, mas os deu aquilo necessário para a salvação, para que pudessem crer, para que depois os seus olhos fossem ainda mais abertos. Podemos dizer então que o evangelho falhou, que Cristo falhou nos seus intentos, seja na sua vida, seja na história como rei? Não, de modo algum. Tudo que acontece debaixo da soberania de Deus. E isso é maravilhoso, porque é por meio disso que vem a salvação para o mundo. Glorifiquemos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, te damos graças pelas suas verdades, que captam o nosso coração e que nos levam a ver, e vendo nos leva a confessar e glorificar. Permita, Senhor, com que a nossa fé seja retumbante e que o Senhor nos dê a mesma coragem que deu para os seus apóstolos, para os seus discípulos após a ressurreição de Cristo, para que nós possamos considerar a glória de Deus superior à glória dos homens e para que nós venhamos temer pecar contra Ti. Nos ajude na nossa fraqueza, nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.